e hoje nós vamos ter uma conversa um pouco mais séria. Poderia dizer assim que ela vai ser um pouco mais séria. Nós vamos falar de um assunto bastante importante e é um assunto que, infelizmente, por muitos anos acontecia e ainda hoje acontece. São famílias que, infelizmente, acabam vivendo essa situação. E alguns dados que a gente vai vendo, que a gente vai colhendo, algumas coisas que eu fui investigando e observando, e também ao longo da experiência, a gente observa que essa situação que nós vamos falar hoje, ela não tem a ver com a vida financeira. Porque algumas situações na nossa vida, o que gera alguns problemas é devido à vida financeira, né? Infelizmente, a falta de recursos, a miséria, ela gera alguns problemas. Exemplo, o alcoolismo. Infelizmente, né, dados revelam que uma grande parcela de pessoas que entram pelo mundo do alcoolismo são pessoas que tinham poucos recursos. Ou seja, infelizmente, viviam num estado bem crítico financeiramente e, devido a isso, acabaram se envolvendo com mais facilidade no mundo do alcoolismo. Mas esse fato que eu vou levantar hoje, a nossa conversa, do assunto que nós vamos conversar hoje, não está exatamente ligado a questões financeiras. Nós vamos conversar sobre violência doméstica. E o hashtag que eu quero colocar é violência doméstica não. E eu gostaria que você que está aqui comigo no Facebook, você que está aqui comigo no Instagram, você que vai estar vendo esse vídeo depois pelo YouTube, que você colocasse aí hashtag violência não. Nós somos totalmente contra esse tipo de situação. Nós somos cristãos, mas independente de religião, independente de recursos, como eu já coloquei aqui, ou independente de qualquer situação, a violência nunca foi e nunca será algo que seja bem visto. A violência nunca foi e nunca será algo bom para ninguém, quanto menos para as mulheres. E eu quero falar sobre essa violência doméstica que acontece dentro dos lares. Dados tristes, né, quando se vai buscar, quando se vai pesquisar, quando se vai fazer levantamento sobre essas questões. E eu quero já pedir para você que está aqui comigo pelo Facebook, você que está aqui comigo no Instagram, escreve aí no comentário, você já passou por isso? Você, mulher, ou você que está aqui, que conhece alguém, talvez a sua mãe, talvez a sua avó, talvez uma tia, talvez uma colega de trabalho. Eu tenho certeza que você já conheceu alguém ou conhece alguém que infelizmente vive isso, ou um dia viveu isso. Ou talvez você mesmo já passou por isso. Isso é muito triste. Sabe, são dados assim muito alarmantes do que tem acontecido. Como eu disse, a gente sabe que isso não é um problema de agora, não é um problema desse momento. É um problema sério que já aconteceu há muitos anos atrás, há muitos anos vem acontecendo e, infelizmente, poderíamos até colocar que de alguns anos, ao invés disso ter regredido, isso parece que se intensificou, devido a vários fatores, né? Hoje, muitas pessoas levam a vida sem compromisso com o seu próximo. Nós vivemos dias, infelizmente, onde a infidelidade ela se tornou algo corriqueiro. Pessoas perderam princípios, perderam valores de fidelidade. E um dos motivos que geram violência doméstica, que geram as discussões dentro de uma casa e que levam muitas vezes à agressão, é o adultério, é a traição, é a infidelidade. Hoje ainda, o meu esposo estava vendo um vídeo e eu estava ouvindo, e nesse vídeo mostrava exatamente isso. Infelizmente, um policial
que acabou tirando a vida da sua esposa e do seu amante. Olha que triste isso, gente. Isso é muito triste. Isso é deprimente. Isso não deveria acontecer. Sabe, a violência doméstica, assim como toda e qualquer violência, como a violência contra as crianças, deveriam ser fatos assim muito distantes um do outro. Deveriam ser notícias que nós ouvimos muito de vez em quando. Mas não é isso que a gente ouve, não é isso que a gente vê. Ainda ontem, no programa do Fantástico, estava passando uma notícia sobre a violência doméstica. Eu não pude acompanhar, é claro, mas eu ouvi, né, que estava passando sobre isso num determinado local onde estávamos, a televisão estava ligada, e isso já me chama a atenção, mas isso é um fato, infelizmente, muito triste, porque tem sido corriqueiro. Então, eu quero que você escreva aí. Você conhece alguém que já passou por uma violência doméstica? Você conhece alguém que já vivenciou lá atrás? Ou talvez você conhece alguém que está passando por isso? Isso, a Jo colocou lá. Isso mesmo, Jo. Violência não. Hashtag violência não. Coloca aí no Instagram também. Hashtag violência doméstica não. Nós não aceitamos isso, nós não compactuamos com isso. Eu quero dar um bem-vindo aqui também para Nayara. Que legal, Nayara, que bom que você está aí, que conseguiu tirar um tempinho para estar aqui junto comigo, né? Porque esse é um tema muito importante. E eu gostaria que você me ajudasse a divulgar isso, porque todo esse mês de fevereiro, toda segunda-feira, às 18h30, eu quero poder falar sobre esse tema. Mas por que você quer falar sobre esse tema se tanta gente fala? Porque esse é um assunto, é um tema, principalmente dentro das igrejas, que não é muito comentado. Talvez você não me conheça, então eu quero me apresentar. Eu sou a Adriane Pereira Valentim, eu tenho 46 anos e hoje, com a bagagem que eu tenho, com a experiência que eu tenho, já trabalhei muitos anos com mulheres. Desde 2002 eu trabalho com mulheres através de células, que são reuniões nas casas. Depois nós fomos cuidar de um rebanho ali no Rebouças e através desse rebanho eu também atendia mulheres. Depois nós fomos para Campo Mourão, inclusive a Nayara que está aqui é de Campo Mourão. Deixa um coraçãozinho aí, Nayara. Coraçãozinho para você, Nayara é lá de Campo Mourão, né, onde nós passamos ali quase 9 anos, e ali também, né, conversando com mulheres, atendendo mulheres, vendo várias situações, vivenciando com elas várias situações. Isso me trouxe uma bagagem, fez com que eu tivesse algumas experiências, muitas experiências, aliás, relacionado tanto a esse fator quanto a outros fatores. Atendi mulheres que, infelizmente, passaram por essa situação. E eu também vivi isso lá no passado, quando ainda não éramos conhecedores da verdade, a verdade que nos liberta, quando nós estávamos muito longe da realidade do verdadeiro evangelho, quando eu estava de costas viradas para Deus, ou seja, eu não conhecia Ele, eu não sabia quem Ele era, eu não conhecia Jesus de fato. Então nós começamos um relacionamento, eu com o meu esposo, totalmente perdidos, totalmente sem estrutura familiar, sem estrutura de recursos, sem saber o que queríamos do futuro. Simplesmente nos aventuramos num relacionamento. Eu apenas com 13 anos de idade, ele com 17 anos, sem conhecimento de vida, sem qualquer entendimento do que era a vida. E assim nós começamos nosso relacionamento. E o nosso relacionamento, é claro, não começou bem. Não começou bem porque nós já começamos de forma errada. E então tudo isso, né, é começar um relacionamento de forma errada, começar um relacionamento sem a bênção dos pais, começar um relacionamento numa idade errada, com certeza vai gerar problemas. E foi assim que aconteceu comigo. Foi assim que aconteceu com o meu esposo. Hoje nós estamos casados há 30 anos. Então muita coisa mudou, graças a Deus.
Porém, nesse meio tempo, nesse período, onde nós estávamos ali crescendo juntos, tentando amadurecer, fazendo tanta coisa errada, nós acabamos vivendo um certo período também de abusos ali com relação à própria violência. Nunca procurei, né, nenhuma delegacia, nada, porque não era nada assim tão grave, porém eu tive momentos assim desesperador também. Mas eu entendo hoje que naquele momento o meu esposo estava debaixo do alcoolismo. Isso é uma das coisas que leva e que geram a violência. Ele não tinha conhecimento nenhum do que era o amor, de quem era Deus, totalmente desestruturado na sua família. Já vinha de uma família de avô alcoólatra, de pai alcoólatra. E sabe quando que isso mudou? Eu quero deixar aqui essa pergunta para você, mas eu quero deixar você curiosa. Quero deixar você curioso. Sabe quando que isso mudou? Ao longo da nossa conversa, ao longo de tudo isso que nós vamos conversar aqui, falar, eu vou poder expor isso aqui para você. Como que isso deixou de existir na minha vida? Como que eu venci? Então hoje eu falo de algo que eu passei, de algo que eu vivi, mas de algo que eu venci. E eu quero dizer para você, mulher, e vou repetir isso várias vezes. Quero dizer para você que está aqui comigo no Instagram, quero dizer para você que está aqui comigo no Facebook, que vai ver esse vídeo pelo YouTube, que é possível sim sair desse tipo de vida, que é possível sim vencer. Você consegue vencer, você pode sair. Essa não é a cruz que Deus te deu para carregar. Talvez você já ouviu isso. Ou talvez você fale isso para você mesmo. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. Você acha mesmo que Deus ia te dar uma cruz dessa? Que Deus ia te dar um fardo desses para você carregar? Viver com uma pessoa que aparentemente te ama, mas é um agressor? Você acha mesmo que Deus te daria isso? Pois eu te digo que não. Não é essa vida que Deus tem para você. Não é essa vida que Deus tem para você. Eu descobri isso. Porque eu também imaginava assim. Eu ouvia muitas vezes pessoas fazendo esses tipos de comentário, mas eu não aceitava aquilo. Eu dizia, como assim? Por que eu tenho que carregar isso? Por que eu tenho que viver dessa forma? Então eu tomei uma decisão, eu tomei atitudes, eu precisei mudar a minha vida, eu precisei ter um encontro com alguém muito especial, que transformou a minha situação de vida, que transformou os nossos corações. A Vanessa Cuca está aí também, que é a Vanessa Vilela, seja bem-vinda. Isso, deixa aí escrito no comentário, você que está aqui no Instagram, você coloca assim, ó, hashtag violência não. E você que está aí no Facebook também, assim como a Jo colocou, hashtag violência não. Nós não concordamos com isso, nós não compactuamos com isso. E o meu objetivo em promover essas lives, em promover essa conversa, é que nós possamos fazer alguma coisa por essas mulheres. E eu quero deixar aqui novamente esta pergunta. Escreve aí no comentário. Você conhece alguém que passa pela violência doméstica? Você conhece alguém que dentro da sua casa ela apanha? Ou ela é agredida de alguma forma? Escreve aí no comentário. Você não precisa colocar nome, você não precisa dizer quem é, mas coloca aí para mim saber se você conhece alguém ou talvez você mesmo, você já vivenciou isso. E eu digo aqui novamente e repito, eu vivenciei isso, eu vivi isso dentro da minha casa, mas eu fui liberta disso. Então hoje quando eu falo sobre isso, eu falo de algo que eu vivi, mas de algo que eu também venci. E eu quero dizer para você que está aqui comigo no Facebook, né? Talvez está dando uma travada aí no Facebook para você migrar para o Instagram, porque aqui pelo Instagram tá tudo ok, né? Fala aí para mim, pessoal, tá tudo ok aí no Instagram? Deixa aí seu joinha, pode mandar coraçãozinho aí, tá? Manda coraçãozinho para mim, deixa no comentário, coloca aí hashtag violência não. E me diz como é que tá aí o áudio, se tá tudo certo, se não tá travando, né? Porque eu tô pedindo pro pessoal aqui do Facebook, né, poder ir lá pro Instagram, tá? Porque o Facebook tá travando.
Talvez você não está nem entendendo o que eu estou falando aqui, mas aqui pelo Instagram eu acredito que está tudo ok. Me fala aí, pessoal, como é que tá aí o Instagram? Tudo ok? Né? E pelo Facebook aqui acredito que está falhando, mas ok. A Rosana Santos está ali também. Que bom, Rosana, que você está aí. Então escreve aí para mim. Você conhece alguém que já passou pela violência doméstica? Ou alguém que infelizmente está vivendo isso? Ela vive essa agressão. Não digo que seja diário, mas de repente, por alguma situação, esse esposo, esse parceiro, esse companheiro acaba agredindo essa mulher. Você conhece alguém assim? Escreve aí nos comentários. Né? Então, como eu disse, você que está aqui no Facebook, se você puder ir lá para o Instagram, fica bem melhor, tá? Lá no Instagram você vai me encontrar como @AdrianeValentimOficial. E lá, através do Instagram, eu vou continuar essa live e nós vamos continuar conversando. Mas, se porventura você está conseguindo me acompanhar aí no Facebook, ok. Então, vamos lá. Então, isso aí, que legal lá. A Jo já entrou, que bom. A Ali Barbosa também já entrou, que bom. Deixa eu assinar aqui para ela. A Rosana também já entrou, que bom. Seja bem-vinda, mulheres. Seja bem-vinda, Rosana. Isso aí. Isso, pode colocar aí no Instagram também, #violência não. Nós não aceitamos isso. E nós podemos combater isso de alguma forma. Como? Falando para essas mulheres que elas podem sair disso. Falando para essas mulheres que elas devem sair disso. Que não é essa cruz que Deus deu para você carregar, não. Não entenda assim. Esse discurso está errado, essa frase está errada. Isso não é verdade. O que Deus quer entregar para você, o que Deus deu para você foi um casamento, foi um esposo, talvez o parceiro que você tem, mas por algum motivo ele acabou te agredindo. O problema é que, por muitas vezes, essa agressão ela começa a ser contínua e ela precisa parar. Você precisa tomar uma atitude, você precisa tomar uma decisão. E eu quero te ajudar nisso. Eu quero poder te ajudar a resolver essa situação ou pelo menos a te ajudar a ter uma atitude, ok? Então eu quero falar hoje, nesta série que nós vamos conversar sobre violência doméstica, não. Eu quero falar que para os especialistas, para as pessoas que trabalham diretamente nesta área, eles costumam dizer que a violência doméstica ela tem 3 ciclos, tá? Escreve aí no comentário, 3 ciclos. E eu quero falar sobre esses 3. Não hoje. Hoje eu vou falar só sobre o primeiro. E aí nós vamos conversar mais um pouquinho durante as outras semanas. Então vamos lá. Escreve aí no seu comentário. 3 ciclos. E eu quero falar sobre o primeiro ciclo. Olha só. Uma psicóloga norte-americana chamada Lerone Walker, ela identificou que as agressões cometidas em um contexto conjugal ocorrem dentro de um ciclo que é constantemente repetido. Ou seja, eu estou falando aqui do primeiro ciclo, tá? E qual é este primeiro ciclo? Ele chama-se aumento de tensão. O aumento de tensão. Sabe quando você fica assim, em estado de atenção? É isso. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero quero falar aqui de algo que eu peguei que eu achei muito interessante, que fala assim, ó. O agressor mostra-se tenso e irritado por coisas insignificantes. Talvez você se encontre nisso. Novamente eu vou falar. O agressor mostra-se tenso e irritado por coisas insignificantes, chegando a ter acessos de raiva. Ele também humilha a vítima, faz ameaças e destrói objetos. A mulher tenta acalmar o agressor. Ela fica aflita e evita qualquer conduta que possa provocá-lo. As sensações são muitas. E esse é um ponto muito sério. Porque para uma mulher que vivencia a agressão, para uma mulher que já viveu isso, para uma mulher que vive isso, é muito sério. Os sentimentos que vão invadindo o coração dessa mulher, os pensamentos, as emoções, são muita coisa.
É um turbilhão de situações, é um turbilhão de pensamentos, de sentimentos. E aqui ela engloba algum deles. E ela diz assim, né, sobre essa questão dos sentimentos. A tristeza, a angústia, a ansiedade, o medo e a desilusão são alguns dos sentimentos e das emoções. E dentre esses, a gente pode também colocar algo que é muito sério. Porque esse medo constante, esse medo de ser agredida, esse medo de ser morta, leva essa mulher a um estado de pavor. Em alguns momentos, inclusive, em estado de pânico. Isso é muito ruim. Isso é muito triste. Isso realmente é avassalador. Isso é destruidor para a vida desta mulher, desta pessoa que está sendo agredida. Também ela diz assim, que em geral, a vítima tende a negar que isso está acontecendo com ela. E esconde os fatos dos demais, das demais pessoas. E muitas vezes acha que fez algo de errado. Olha só, gente, que coisa séria isso. Ela acha que fez algo de errado para justificar o comportamento do agressor ou que ele teve um dia ruim no trabalho. Ou seja, é ela quem está recebendo essa agressão, mas é algo tão forte, tão pesado, que ela mesma começa a se negar ou talvez ela começa a dizer para si mesma, puxa, talvez ele teve um dia ruim, ele não estava legal hoje, por isso que ele fez isso. Isso é muito sério. Isso de fato acontece. Por exemplo, essa tensão pode durar dias ou até mesmo anos, mas como ela aumenta cada vez mais, e é muito provável que a situação levará a uma outra fase. E essa outra fase é o que nós vamos conversar na semana seguinte, sobre essa outra situação. Deixa só eu arrumar aqui, gente, uma questão aqui que meu esposo está me ajudando. Isso. Então vamos lá, vamos continuar. Isso aí. Deixa eu só fechar aqui. Ok. Então, continuando aqui, olha só, isso é uma fala de uma psicóloga norte-americana. Ela traz esses dados, ela traz essa conversa e dentro de tudo isso ela fala sobre essa primeira fase. Agora, se eu perguntar aqui para alguma mulher ou para alguma parente, alguém que viveu isso talvez na infância, com o pai e com a mãe, ou uma mulher que já viveu isso com o seu esposo, talvez até aconteceu há poucos dias. E você há de convir comigo que essa norte-americana tem razão. Que de fato são esses sentimentos que começam a vir na mente, no coração dessa mulher. E sabe o que acontece? Uma mulher, quando ela é agredida, ela simplesmente quer que aquilo acabe. E aquilo vai gerando um medo tão grande nela que o que ela quer é que esse homem simplesmente saia dali, ou que ele pare com a agressão, que alguma coisa aconteça. E esses dias eu ouvi também uma senhora contando a sua situação. É uma senhora já de uma certa idade, acredito que uns 70 anos ou mais. E ela dizia, nessa reportagem que estavam fazendo com ela, que durante todos os anos de casamento, ela viveu dessa forma. E sabe uma coisa assim, amados, muito triste, sabe? Uma coisa assim, muito deprimente. Ela disse assim, que o som do ronco era um som muito agradável para ela. Sabe por quê? Porque quando aquele homem ia dormir e começava a roncar, ela dizia que ali ela sabia que ela já podia descansar, ela já podia juntar as coisas que ele tinha jogado no chão, ela já ficava mais tranquila, porque aquele homem tinha dormido, estava roncando e não ia mais me incomodar naquele dia. Isso é deprimente, isso é muito triste. Então, novamente, eu pergunto para você, você acha que é essa vida que Deus tem para você? Pois eu te digo que não é. Deus tem coisas boas para você. Aliás, eu quero dizer para você, mulher, que tem se permitido viver dessa forma. Você precisa se amar. Você precisa conhecer o amor de Deus. Você precisa se valorizar. Eu sei que o medo é real. Eu sei que o pavor é real.
Muitas mulheres continuam com o seu cônjuge, com o seu parceiro, porque elas têm medo de sofrer, porque elas têm medo e receio que os seus filhos não tenham o que comer. Porque ela julga a si mesma incapaz de criar os seus filhos, ou incapaz de conseguir um emprego, incapaz de ganhar os seus recursos. Mas eu digo para você que você consegue. Você consegue, você vai ter apoio de pessoas. Então, mulher, eu preciso dizer para você, vai em busca de ajuda. Sabe, uma das coisas que essa psicóloga fala, essa norte-americana, sobre essa fase 1, e é verdade, é que muitas dessas mulheres, elas não procuram ajuda, elas não conversam com ninguém. Às vezes elas até negam que alguma coisa está acontecendo. Mulheres que de repente vão para o trabalho, ou até mesmo vão para a igreja, né, com o corpo marcado, com uma mancha no corpo, e se alguém lhe pergunta, aconteceu alguma coisa? Ela nega. Ou ela mente, ou ela inventa uma situação, e ela diz, não, tá tudo bem, eu só caí. Ah, eu bati o rosto no armário. Ah, eu bati o meu braço no guarda-roupa, ou eu caí enquanto estava no banho. Sabe, essa mulher acaba criando uma situação, inventando alguma desculpa para não contar de fato o que ela está vivenciando. Mas eu quero te encorajar, mulher. Procura alguém para você conversar. Procura ajuda. Conta a verdade. Fala o que você está vivendo. Sabe, eu vejo, amadas, que era algo que acontecia comigo, que a mulher ela fica muito receosa porque ela pensa, puxa, eu amo esse homem, eu não quero que ele vá preso, eu não quero que o pai dos meus filhos fique na cadeia. E a gente sabe que se você denunciar, hoje existe uma lei que traz proteção para as mulheres, que é a Lei Maria da Penha, e ela funciona. E isso é muito bom, isso é garantia para você, isso é garantia para os seus filhos. Então você pode e deve denunciar. Não tenha receios de que esse homem vai ficar lá preso o tempo todo, não. Né? Ele pode, de repente, até mesmo ser julgado, mas entenda uma coisa, que se você não fizer alguma coisa, se você não tomar uma atitude, você, infelizmente, corre 2 riscos. Primeiro, de ser mais uma vítima de feminicídio e os seus filhos ficarem sem a mãe. E segundo, de passar todo o restante da sua vida com esse agressor. Eu tenho uma boa notícia para você. O Deus que eu conheço, ele transformou a minha história. Lembra quando eu fiz a pergunta lá, se você estava curiosa para saber como eu saí disso? Como eu me libertei disso? E melhor ainda, como o meu esposo foi liberto disso. Porque era uma ação que ele tinha, era uma atitude que ele tinha contra a minha pessoa quando ele estava alcoolizado. Quando ele teve um encontro com um Deus vivo e poderoso. Aquele mal foi embora da vida dele. Aquelas agressões cessaram. Ele me pediu perdão, nós tivemos um concerto muito lindo, muito bonito. Sabe, eu chorei muito, era muito doloroso, era muito triste, era muito vergonhoso. Mas Deus me alcançou. O seu amor invadiu meu coração, me levou a entender que aquele momento que nós vivíamos estava tudo errado. E nós então nos consertamos, ele se consertou comigo, ele pediu perdão, ele reconheceu aqueles erros, ele deixou o alcoolismo, foi liberto, totalmente livre e liberto do alcoolismo. Nunca mais ele colocou uma gota de álcool na boca, nada, nada. E nunca mais ele levantou a mão para mim. Nunca mais. Então existe sim um caminho de vitória. Existe sim um caminho de retorno para aquilo que é bom, para aquilo que é certo. Você ainda pode desfrutar de um casamento feliz, de um casamento saudável. Você ainda pode desfrutar e ver o seu esposo, um homem servindo a Deus. Um homem que te acompanhe nas reuniões da igreja, um homem que seja um bom pai, um homem trabalhador, um homem que possa te dar a atenção devida. Você pode. Eu tenho essa boa notícia para te dar. Deus fez isso na minha vida. E Ele pode fazer isso na tua vida, mulher. Mas você precisa seguir os passos certos. Você primeiro precisa ter um encontro com Deus, para que você se ame, para que você se valorize, para que você não permita mais viver desta forma. Você precisa se posicionar, você precisa tomar atitude.
se levantar como filho de Deus, ter um encontro com Deus e dizer: eu não quero mais essa vida para mim. Eu não nasci para viver debaixo de uma opressão. Eu não aceito viver debaixo de uma opressão. Se posiciona, toma a sua vida como mulher amada, como filha de Deus. E como filha de Deus, você é protegida, você é guardada nele. Portanto, aquilo que está em você é muito maior do que aquilo que talvez está agindo por meio do teu marido, do teu esposo, do teu companheiro. Quando você tiver esse encontro com Deus, você vai receber dele um poder, uma força, uma autoridade. E você não vai mais permitir que este homem levante a mão para você. Como você faz isso? Não significa que você vai agredi-lo de volta. Porque violência não se combate com violência. Mas na sua posição agora de mulher de Deus, de filha de Deus, você em oração, em conversa interna, quando ele chegar ou antes dele chegar, você vai dobrar os seus joelhos, você vai conversar com Deus e você vai dizer: Senhor, para este homem, paralisa isso que está nele, paralisa essas agressões, eu não aceito mais, eu não quero mais viver desta forma. Em todo momento você vai buscar em Deus uma vitória em favor da sua vida. E também você vai pedir para que Deus te dê a possibilidade de uma conversa de pessoas maduras, onde este homem entenda que ele precisa buscar ajuda. Ele deve buscar ajuda. Porque um agressor geralmente é uma pessoa que tem problemas. Ninguém é um agressor simplesmente porque ele gosta de bater em mulher. Ele tem problemas. Ele pode ter problema com o alcoolismo, ele pode ter problema com drogas, pode ter problemas com a própria ira. Ele pode ter vivenciado isso lá na sua infância e mesmo sem perceber, ele trouxe isso com ele trouxe esse fardo com ele. E hoje ele aplica isso dentro da sua casa porque foi o que ele viveu. Mas ele também pode mudar de vida. Ele também deve desejar mudar de vida. Mulheres, eu digo para você que o amor, ele de fato vence todas as coisas. O amor vence todas as coisas. E é por isso que eu escrevi um e-book falando sobre os devocionais que nós fazemos, falando sobre a comunidade Mulher Seja Feliz, falando sobre o projeto Mulher Seja Feliz. E também criei um curso onde eu falo mais sobre isso. Onde eu mostro para você os 3 passos para que você adquira essa felicidade, para que você seja livre, liberto dessa opressão. Não foi essa vida que Deus preparou para você. Não é este o caminho de Deus para a sua vida. Você pode sair disso. Tem saída para você, tem esperança para você. Você pode ainda viver um casamento abençoado, se você quiser e se você desejar. E o meu convite para você aqui é esse. É que você continue me seguindo aí nas redes sociais, que a gente possa continuar as nossas conversas aí nas lives toda segunda-feira. E também que você adquira esse curso. Você pode tanto se ajudar quanto ajudar outras mulheres a descobrir a verdadeira felicidade. Ela existe, ela é real. E você ficar livre dessa violência, você ficar livre dessas agressões, e você se amar, se valorizar, e você se posicionar para que este homem, ao olhar para você, ele veja que ele tem junto dele uma mulher segura, uma mulher que é forte, porque ela está firme em Deus e com Deus. E ele nunca mais vai colocar as mãos em você. Mas você precisa tomar atitudes. Sabe, você precisa tomar atitudes, você precisa fazer alguma coisa. Como eu disse, Deus tem outra vida para você. E não é essa. A violência doméstica não precisa mais fazer parte da sua vida. Por isso escreve aí. Violência doméstica, não. Violência doméstica, não. E eu quero encerrar essa live deste dia, já deixando aqui um convite para você, para que você esteja comigo na próxima semana, segunda-feira, às 18h30. Convide mulheres para estarem conosco, ou mande esse vídeo para mulheres que você sabe que talvez estão enfrentando essa situação, não sabem o que fazer, se sentem envergonhadas, se sentem muitas vezes, sabe, como se ela realmente precisasse viver aquela vida. Mulheres que se sentem julgadas até mesmo pelos seus familiares, porque muitas vezes os familiares também não conseguem entender essa mulher, mas ela pode sim sair disso. Então envie esse vídeo para outras mulheres. E é isso aí, escreve aí, violência doméstica, não. E próxima segunda-feira eu te espero aqui comigo às 18h30. E novamente eu quero deixar o convite.
Se você deseja aprender mais e saber mais sobre o amor de Deus, sobre como eu me libertei disso, sobre como Deus me livrou disso, eu quero que você esteja acessando aí o meu link aqui na minha rede social, no próprio Instagram, Adriane Valentim Oficial. Você vai clicar ali no Linktree, na minha bio, e você vai ser direcionado ao meu curso. É o treinamento Mulher Seja Feliz, descobrindo o seu propósito. Saiba que o propósito de vida para você não é que você seja essa mulher que esteja debaixo de uma violência. Não é este o propósito de Deus para você. Mas é que você conheça o amor de Deus, é que você viva o amor de Deus, é que você se ame e se valorize. Então vai lá na minha bio, adquira o curso, o treinamento Mulher Seja Feliz e descubra o seu propósito. Que Deus te abençoe, fique com Deus e amanhã, 6h55 da manhã, eu também estou falando sobre sabedoria para todos que quiserem no Instagram da Quinta IEQ. Você pode também nos seguir pelo Instagram da Quinta IEQ, que é onde nós estamos pastoreando agora aqui em Curitiba, no bairro Uberaba. E também nós temos o nosso grupo da comunidade Mulher Seja Feliz. Convido você, mulher, venha fazer parte conosco todos os dias às 7h30 da manhã e também segunda, quinta e sexta às 8 horas da noite. Inclusive daqui a pouquinho nós já estaremos online através da plataforma Meet para nós falarmos, conversarmos e compartilharmos da palavra de Deus e assim nos tornarmos mulheres cada vez mais sábias e melhores em todas as áreas da nossa vida. Que Deus te abençoe, um beijo para vocês, fique com Deus e #violência não. Até segunda-feira, na próxima live, se Deus quiser.